Muito bem, então vou compartilhar a tela. Então, gente, eu vou falar hoje sobre homomorfismos de grupos. Esse conteúdo aí vocês já vão olhar ali que está na lista 2. Então, as coisas que eu vou falar hoje já servem para vocês resolverem a lista 2. Eu vou começar, então, definindo o que é um homomorfismo de grupos. Então, vamos considerar aqui o G com um pontinho, um grupo, e o G cursivo com a estrelinha, outro grupo. Então, uma aplicação que vai do G para o G cursivo, ela é chamada de homomorfismo se ela preserva o produto, no sentido de F aplicado em A operado com B é igual a F de A operado com F de B. Isso aqui, tá, que eu coloquei direitinho de colocar o pontinho e a estrelinha, muitas vezes eu vou omitir. Muitas vezes eu vou colocar só F de AB igual a F de A vezes F de B, só por concatenação. É por simplicidade de notação, tá? Mas o que vocês precisam saber é que essa operação aqui é a operação do domínio e que esta segunda operação aqui é a operação da imagem. Feito isso, agora vamos dar alguns nomes específicos, né? Então, quando o homomorfismo é injetivo, a gente chama de monomorfismo. Quando o homomorfismo for sobrejetivo, a gente chama de epimorfismo. Quando o homomorfismo for bijetivo, a gente chama de isomorfismo. E um isomorfismo do grupo nele mesmo é chamado de automorfismo. E aí a gente dá uma notação especial, tá? O conjunto dos automorfismos de um grupo a gente vai denotar por alt de G. Então, na verdade, pessoal, o automorfismo, ele nada mais é do que um homomorfismo bijetivo que vai do grupo nele mesmo. Então, aí eu estou falando que domínio e imagem é o mesmo grupo. Então, dado essas definições, vamos ver aqui alguns exemplos de homomorfismo. Então, suponha que H seja um subgrupo normal, que a gente já definiu nas aulas anteriores. Então, a aplicação FIC vai do G no grupo quociente, só para lembrar vocês, tá? Quando H for normal, esse quociente aqui tem estrutura de grupo, tá? E o quociente, lembrem que é o conjunto das classes laterais. Então, isso aqui é, na verdade, uma aplicação de um grupo em outro grupo. E aí, eu pego a Φ, aplico no G e defino isso aqui como sendo a classe do G. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu estou escutando um barulho. Não? Então tá bom. Bom, isso aqui é um exemplo de homomorfismo de grupos. De fato, vamos verificar que é mesmo homomorfismo de grupos. Então, eu tenho que pegar a Φ e aplicar num produtinho de dois elementos que estão aqui em G. Só que, por definição, isso aqui é a classe do G1, G2. Só que este H que está aqui, esse subgrupo, eu posso escrever ele como H vezes H, isso aqui dando o mesmo. E aí eu posso associar de forma conveniente, porque eu posso escrever G1, aí aqui eu coloco o G2H e uso a hipótese de H ser normal. Quer dizer que quando eu pego o G2H, por ser normal, isso aqui vai ser HG2. E aí, como a gente está em um grupo, a gente pode associar isso de forma conveniente. Então, isso é a mesma coisa que G1H, G2H. Ou seja, quando eu aplico φ num produto de G, isso aqui dá um produto das classes. Portanto, é um homomorfismo. E esse homomorfismo aqui é o que a gente chama de projeção canônica, que é pega um elemento e leva na sua classe. Outro exemplo de homomorfismo é o que a gente chama de automorfismo interno. Então, a gente define ele da seguinte forma. Ele é uma aplicação que eu vou usar a notação IG para um Gzinho fixo dentro do grupo.
ele vai do grupo nele mesmo, e a cada x que eu pego dentro de G, eu associo o elemento G, X, G inverso, para esse G fixado anteriormente. Isto aqui não é apenas um homomorfismo, isto aqui é um automorfismo. Então, ele é um homomorfismo bijetivo do grupo nele mesmo, que é o que a gente chama de automorfismo interno. Esse exemplo aqui, pessoal, eu mostrei ele, tá num daqueles vídeos que tá lá no Moodle, que eu vou pedir daí para que vocês assistam a demonstração. Ali eu fiz bem passo a passo. Eu mostrei que é homomorfismo, eu mostrei que é injetivo, eu mostrei que é sobrejetivo, e ainda fiz uma observação para caso o grupo seja finito ou infinito, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhada nesse vídeo que tá ali no Moodle, tá? Ele é um exercício, acho que o título, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Exercício resolvido sobre homomorfismo. E o automorfismo interno, depois ele vai aparecer num exercício da lista 2. Então, eu reforço mais uma vez que é importante vocês assistirem esse vídeo. E aí, o conjunto dos automorfismos internos do grupo, a gente denota por IG. Então, o que é esse conjunto IG? São todos os automorfismos I subíndice Gzinho, para o Gzinho percorrendo o G grande. Ou seja, isso aqui está contido dentro do conjunto dos automorfismos do grupo, tá? Então, isso aqui também é um exemplo bem importante de homomorfismo, mais que isso, automorfismo. E aí, vamos listar agora uma série de propriedades de homomorfismos. E o homomorfismo ele tem muitas propriedades boas. A primeira delas é que homomorfismo leva neutro no neutro. Ou seja, eu pego o neutro desse G com pontinho, operação pontinho, e levo no neutro do G cursivo com a operação estrelinha. Então, antes de eu mostrar que homomorfismo leva neutro no neutro, eu quero mostrar essa afirmação aqui. Que em um grupo, se tu tem um elemento elevado ao quadrado e ele dá o próprio elemento, ou seja, né, A ao quadrado igual a A, então esse A obrigatoriamente tem que ser o neutro do grupo. Isso aqui é o que a gente chama de elemento idempotente, que ele satisfaz essa propriedade aqui, que ele é elevado ao quadrado da ele mesmo. Em um grupo, o único idempotente é o neutro. E aí eu quero mostrar essa afirmação. De fato, então suponha que a gente tem A ao quadrado igual a A. Então isso aqui é a mesma coisa que A operado com A, tá? Aí tu multiplica pelo inverso do A. Como a gente está num grupo, todo elemento tem inverso, multiplica pelo inverso dele. Aqui poderia ser a esquerda ou a direita, tanto faz. Aí é o que eu multipliquei pela direita, nos dois lados. Aí aqui, quando eu multiplico A pelo seu inverso, dá um neutro. Então aqui ficou um neutro. E aqui pelo outro lado, o lado direito da igualdade também deu um neutro. Então, A vezes o neutro dá o próprio A. Ou seja, o A tem que ser um neutro do grupo. Então, o único elemento que tem essa propriedade, que elevado ao quadrado dá ele mesmo, é o neutro. Uma vez que a gente tem essa informação, aí a gente pode mostrar que um homomorfismo leva neutro em neutro, usando o seguinte argumento. Então, pega F, aplica no neutro do grupo G. Então, o neutro eu posso escrever como ele vezes ele mesmo. Como a F é homomorfismo, a gente pode separar esse produto. Isso aqui é F do EG vezes F do EG, com esse produto aqui na imagem. Ou seja, eu estou dizendo que F de EG é um elemento idempotente. Ele vezes ele mesmo dá ele. E como o único elemento que tem essa propriedade é o neutro, significa que esse carinha aqui, que pertence à imagem, tem que ser o neutro do G cursivo. Portanto, homomorfismo leva neutro em neutro. Segunda propriedade. Homomorfismo leva inverso e inverso. E aí, como é que a gente mostra isso? Bom, eu quero mostrar que se eu pego f de x e multiplico por f aplicado em x inverso,
Tanto pela direita quanto pela esquerda, isso tem que dar o neutro do G cursivo. Só que, se a gente faz esse produto aqui, e usa que F é um homomorfismo, a gente pode juntar o produto dentro da F. E aí, quando eu faço o x vezes seu inverso, isso aqui dá F do neutro de G. E a gente já viu pela primeira propriedade que isso aqui é um neutro do G cursivo. Então, quando eu operei aqui pela direita, deu o neutro do G cursivo. Por um raciocínio completamente análogo, se eu operar esse elemento aqui pela esquerda, também vai dar o elemento neutro do G cursivo. E a gente já viu que em um grupo o inverso é único. Então, se tu operou pela direita e pela esquerda e deu um neutro, esse cara aqui que a gente encontrou é o inverso do f de x. Ou seja, é isso aqui que a gente queria mostrar. Então, de fato, um homomorfismo leva neutro, inverso e inverso. Outra propriedade de homomorfismo. Esse conjunto aqui que eu vou definir é o que a gente chama de núcleo do homomorfismo. E o que é um núcleo? São os x que estão em G, tais que, quando a gente aplica F nesses elementos, isto aqui dá o neutro aqui do G cursivo. O núcleo, tá? Ele nunca é vazio. Sempre tem pelo menos o neutro do grupo G aqui dentro, porque o homomorfismo leva o neutro no neutro. Só que pode acontecer de ter mais elementos aqui dentro, que quando tu aplica, isso também vai no neutro do G cursivo. Então, o que importa é que, na verdade, ele nunca é vazio, mas pode acontecer de ter mais gente aqui além do neutro. E agora o que eu vou mostrar é que esse conjunto aqui tem uma estrutura de subgrupo e que, além de ser subgrupo, ele também é normal. Então, ele é um subgrupo normal de G, chamado de núcleo do homomorfismo. Vamos mostrar primeiro que ele é subgrupo, depois a gente prova a parte da normalidade. Então, lembra, tá? Para ser subgrupo, a gente precisa mostrar duas propriedades. A primeira é que é fechado para o produto, e a segunda é que o inverso está ali dentro, tá? Isso aqui é suficiente para provar que é subgrupo. Então, eu vou pegar x e y dentro do núcleo e vou mostrar que o produto está ali dentro. Muito bem. Então, se eu pego a f e aplico no produto x por y, como f é homomorfismo, eu posso separar o produto. Isso é f de x vezes f de y. Como o x e o y ambos estão no núcleo, quando tu aplica f neles, isso aqui dá um neutro. Então, fica neutro vezes neutro, que é neutro. Ou seja, quando tu pega f e aplica no produto, isso dá um neutro, portanto, esse produto x vezes y está dentro do núcleo. E agora, para mostrar que o inverso está ali dentro, aplica f no inverso do elemento x. A gente já sabe que homomorfismo, pela propriedade 2, leva inverso em inverso, ou seja, f aplicado em x inverso é o inverso de f de x, e que como o x está dentro do núcleo, f de x é igual ao neutro, o inverso do neutro é ele mesmo, e, portanto, f de x inverso dá um neutro, ou seja, x inverso pertence ao núcleo. Então, a gente mostrou que o produto está ali dentro e que qualquer inverso também está ali dentro. Portanto, é subgrupo. E aí, agora eu vou para a parte da normalidade. Então, lembrem, né? A gente tem ali, eu mostrei para vocês várias equivalências de normalidade. A que eu vou usar aqui é que Gx, G inverso, cai dentro do núcleo, dado um xzinho aqui dentro, né? Esse produto cai dentro do núcleo para todo Gzinho dentro do G. Bom, então, para mostrar que isso aqui cai dentro do núcleo, eu tenho que aplicar F nesse produto e ver que isso aqui dá um neutro. Então, aplica F no Gx, G inverso. Separa os produtos. Por ser homomorfismo, podemos separar. Aí usa que o x, por hipótese, é um elemento do núcleo. Então, a f de x dá o neutro. Então, quando a gente opera, aqui não importa, eu posso associar esse EG com o f de g inverso, ou eu posso associar o EG com f de g. Não importa. Quando tu opera o neutro com qualquer elemento, dá o elemento. Então, vai sobrar só
F de G vezes F de G inverso, e isso aqui, eles são inversos um do outro, dá o neutro do G cursivo. Então, pronto. Mostrei que esse produto aqui, quando aplica F, dá um neutro, portanto, esse produto está aqui dentro para qualquer que seja o X em G e para qualquer X dentro do núcleo da F. Então, é normal. E aí, agora nós temos uma proposição, que é uma forma de caracterizar quando que um homomorfismo é injetivo usando o núcleo. Então, dado F um homomorfismo de grupos, esse F aí vai ser um monomorfismo, ou seja, um homomorfismo injetivo, se e somente se o seu núcleo for composto apenas do neutro. Então, vamos lá. Por um lado, supõe que F é monomorfismo. Aí eu quero mostrar que dentro do núcleo só tem um neutro. Então, pega um xzinho qualquer dentro do núcleo. Quero mostrar que esse x obrigatoriamente tem que ser um neutro. Só que se o x está ali dentro, isso significa que quando tu aplica a F no x, isso aqui dá o neutro do G cursivo. Só que, por outro lado, homomorfismo leva neutro no neutro. Então, eu já sei que isso aqui é F de EG. Como F é monomorfismo, ou seja, um morfismo injetivo, se as imagens são iguais, os elementos têm que ser iguais. Então, o X tem que ser um neutro. Pronto. Então, o único elemento que está dentro do núcleo é o neutro. Reciprocamente, tá? Supõe, então, que o núcleo é composto só pelo neutro e eu quero mostrar que F é monomorfismo. Ou seja, eu já sei que é homomorfismo, né? Eu só tenho que mostrar a injetividade. Se eu supor que a F de X é igual a F de Y, eu tenho que mostrar que o X tem que ser igual ao Y. Bom, só que se a F de X é igual a F de Y, como isso aqui são elementos dentro de um grupo, tem inverso, a gente multiplica pelo o inverso de F de Y. Então, pelo lado direito vai dar o neutro, e pelo lado esquerdo a gente tem esse produto aqui. E usa que F é homomorfismo, eu posso juntar esse produto, e isso implica que F de x, y inverso dá o neutro. Ou seja, esse produto aqui pertence ao núcleo de F. Só que o núcleo, daí, por hipótese, é só o neutro. Então, se esse produto está aqui dentro, obrigatoriamente, x, y inverso tem que ser o neutro. E aí, multiplicando por y dos dois lados, pela direita, isso implica que x é igual a y. Ou seja, esse F é monomorfismo, ou seja, ele é injetivo. Eu supus que F de x era igual a F de y e concluí que o x tem que ser igual a y. Então, com essa informação, quando a gente quer mostrar que um dado homomorfismo é monomorfismo, basta mostrar que o núcleo é constituído apenas pelo neutro. É uma forma mais fácil de caracterizar a injetividade de homomorfismo. E feito isso, vamos continuar com mais propriedades. A imagem da F, por definição, tá? Imagem são os elementinhos que estão no G cursivo, tais que o Y é igual a F de G para algum Gzinho dentro do G. Tá? Isso aqui é a definição de imagem. E isso aqui tem uma estrutura de subgrupo também, que é o que a gente chama de imagem. Aí, pessoal, essa propriedade eu vou deixar como exercício para vocês, porque a lógica de demonstração é a mesma. Para mostrar que é subgrupo, é mostrar que é fechado para o produto e que o inverso de todo elemento está ali dentro. Então, essa aqui fica como exercício. E aí eu vou mostrar essa propriedade 5, que se H é um subgrupo de G, então F de H é um subgrupo de G cursivo. Ah, gente, aqui, ó. Aqui é G cursivo, tá? A imagem é um subgrupo do G cursivo, tá? Que é o contradomínio da F. Tá, então se H é um subgrupo de G, então F de H é subgrupo do G cursivo, e mais ainda vale essa igualdade. Na verdade, essa informação está me dizendo que homomorfismo leva subgrupo em subgrupo. E vamos mostrar, tá?
Então, primeiro, eu quero mostrar que f de h é subgrupo. Ou seja, né, produto, fechado pelo produto e todo o inverso está ali dentro. Então, pega dois elementos dentro do H. Bom, então o que significa f de x, f de y? Eu quero mostrar que, uma vez que H é subgrupo e f é homomorfismo, se eu pegar f de x vezes f de y, isso aqui, como f é homomorfismo, é f de xy. Só que x e y, ambos, são elementos de H. Então, o produto também está em H por H ser subgrupo. E, portanto, F aplicado neste elemento cai dentro de F de H. Ou seja, quaisquer F de X, F de Y que eu tome aqui dentro de F de H, o produto cai dentro de F de H. E se eu pego um inverso, um F de X para X dentro de H, e pego o inverso dele. Isso aqui é a mesma coisa que F aplicado em X inverso. De novo, uso que X é subgrupo, que H é subgrupo, X está ali dentro. Então, o seu inverso também está dentro de H, e, portanto, F aplicado nesse elemento cai dentro de F de H. Ou seja, né, qualquer inverso de um elemento da forma de F de X cai dentro de F de H. Então, é subgrupo. Agora eu quero mostrar essa igualdade aqui. Normalmente, quando a gente quer mostrar uma igualdade, a gente mostra que um lado está contido no outro, tá? Então, eu pego um elemento que está no lado esquerdo, mostro que ele está no lado direito, e depois pego um elementinho que está no lado direito e mostro que ele está contido no lado esquerdo. Então, aqui eu vou pegar um y que está na pré-imagem de f de h. Se o y está na pré-imagem do f de h, significa que quando a gente aplica f em y, isso cai dentro de f de h. O y, tá, a princípio, ele não precisa ser um elemento de h, tá? Ele é um elemento de g, ele é um elemento que está aqui dentro, tá? Só que a f aplicada em y cai dentro de f de h. Então, vai ter um carinha, um elementinho h dentro do h, tal que o f de y é igual a f de h. E aí, a gente pode fazer aquela mesma jogadinha de multiplicar pelo inverso. Aqui eu vou multiplicar pelo inverso de f de h e usa que é o homomorfismo e junta os produtos. Então, assim, ó, a f de h inverso y é igual a f de h inverso y. Essa igualdade vale porque f é homomorfismo. E isso aqui é o neutro porque vale essa igualdade aqui, que é o que eu falei para vocês, como se vocês multiplicassem por f de h inverso pelo lado esquerdo, nos dois lados da igualdade, então o lado direito dá um neutro. Ou seja, né, esse h inverso y pertence ao núcleo, porque quando tu aplica ele, dá um neutro. E então, quando eu for descrever o y, esse y aqui que estava dentro dessa pré-imagem, eu posso escrever ele como h inverso y, e associo de forma conveniente. H é um elementinho que está em H. O H inverso Y está no núcleo. Portanto, esse produto aqui está dentro de H, núcleo de F. Então, mostrei uma inclusão. A outra inclusão. Então, agora eu vou pegar um produtinho aqui em H, núcleo de F. Ou seja, pego um Hzinho K aqui dentro, um Hzinho dentro de H e o Kzinho dentro do núcleo. E aí eu vou aplicar a F nesse produto. Quando a gente faz a F de H vezes K, como F é um homomorfismo, é F de H vezes F de K. O K, ele é um elemento que está no núcleo, então F de K é um neutro. E o neutro operado com qualquer elemento é o elemento. Então, isso aqui sobra só F de H, que, Hzinho, né, que está dentro de F de H grande. Ou seja, quando eu aplico F nesse produto aqui, isso cai dentro da F de H. Isso significa que o HK está na pré-imagem do F de H grande. Então, a gente mostrou a outra inclusão. Desculpe, professora. Sim. Essas aulas, elas estão gravadas no vídeo? Sim, sim, sim. Estão gravadas e estão no Moodle. Tá, é porque eu vou ter que sair agora, aí eu vou assistir mais aula mais tá bom, tarde. não tem problema Tá nenhum. okay? Tá ok.
Ok, até logo. Até logo. Tá, gente, então vamos lá. Continuando, a gente mostrou, então, que o HK estava ali dentro. E o que eu queria observar para vocês é o seguinte. Quando a aplicação F for um monomorfismo, o núcleo vai ter apenas o neutro. E aí, aqui desse lado, ficaria só H. Então, quando F é monomorfismo, F inverso, F aplicado em H, dá o próprio H. Mas quando F não for monomorfismo, a gente coloca o núcleo aqui. E aí outra propriedade, essa aqui daí eu vou deixar para vocês mostrarem, porque ela é semelhante com a propriedade 5, tá? É que se H é um subgrupo do G cursivo, então eu estou pegando um subgrupo lá do contradomínio, e eu olho para a pré-imagem dele lá no domínio. Isso aqui vai ser um subgrupo de G. Mais ainda, né? Vai ser um subgrupo que contém um núcleo. E que quando a gente faz essa composição aqui da F com F inverso aplicado em H, esse H intersecção imagem de F. Aí, bom, para mostrar que vale essa igualdade, pega um elementinho do lado esquerdo, mostra que está no direito, e pega um elementinho do lado direito e mostra que está no lado esquerdo. A única coisa diferente aqui que eu vou mostrar para vocês é que essa pré-imagem aí contém um núcleo. Então, eu vou... Só para vocês entenderem, porque que é subgrupo, vocês vão pegar aqui 2 elementos, vão mostrar que é fechado para o produto, e pega um elemento e mostra que o inverso está ali dentro. E aí que o núcleo está ali, deixa eu mostrar para vocês bem rapidinho. Então, na verdade, assim, ó. Opa. Na verdade, assim, ó, que esta pré-imagem desse Hzinho cursivo contém um núcleo é pela seguinte razão. Então, como o H, esse H aqui que a gente pegou lá no contradomínio, por hipótese, ele é subgrupo. Por ele ser subgrupo, o neutro tem que estar dentro dele, tá? Então, o neutro aqui do G cursivo está dentro do H. E isso implica que a pré-imagem do neutro está contida na pré-imagem do H. A pré-imagem são todos os elementos daqueles que tu aplica F e dá um neutro. Só que isso aqui é justamente a pré-imagem do neutro é, por definição, o núcleo da F. Ou seja, são todos aqueles carinhas que quando tu aplica F, vai dar o neutro. Então, por essa razão que o núcleo da F está contido na pré-imagem de H, para qualquer que seja o subgrupo H, né? Porque todo subgrupo H sempre tem que conter o neutro, tá? Então, essa aqui era a única coisa diferente que tinha para mostrar, né? O resto eu vou deixar como exercício para vocês. E outra propriedade é que se a ordem de um dado elemento for finita, então a ordem da f de x divide a ordem do x. De fato, tá? Então, suponha que seja, como a ordem é finita, suponha que a ordem seja n. O que significa ordem de um elemento? A ordem é o menor valor, tal que tu pega o x, eleva esse valor e isso dá um neutro do grupo. Então, a ordem é o menor deles. Bom, então, se eu pegar agora o neutro do G cursivo, isso aqui é f do neutro, do G, que é o neutro do G, eu posso escrever como x na n, f de x na n, que é f de x elevado na n por f ser um homomorfismo. Então, f de x elevado na n dá um neutro. Eu não sei se esse n que está aqui é o menor possível, tal que quando eu elevo f de x, isso dá um neutro. Então, eu não sei se esse n aqui é a ordem do f de x. Mas eu sei que se ele não for a ordem, ele é um múltiplo da ordem. Então, a única coisa que eu consigo garantir aqui é que esse n, que é a ordem de x,
é um múltiplo da ordem de f de x, ou seja, a ordem de f de x divide a ordem de x. A única coisa que a gente consegue garantir é isso. Poderiam ser iguais, mas aí, bom, aí está no caso particular, um divide o outro. Outra propriedade é que a composição de dois homomorfismos ainda é um homomorfismo. E aí a demonstração é o seguinte: se a gente pega F e H, dois homomorfismos, eu estou supondo aqui que o domínio da F seja o grupo G, tá? Então, vou pegar dois elementinhos X e Y em G, e aí eu vou fazer a composição, tá? H composto com F aplicado em XY. Então, isso aqui é H aplicado em F de XY. Usa que F é homomorfismo, então é H de F de X, F de Y. H, por sua vez, também é homomorfismo, então separa aqui o produto, fica HF de X, HF de Y, que é simplesmente H composto com F aplicado em X, H composto com F aplicado em Y. Ou seja, isso aqui é homomorfismo. Então, homomorfismo, a composição de homomorfismos ainda é homomorfismo. E aí, bom, aí a gente listou uma série de propriedades. Agora a gente vai usar essas propriedades para mostrar o resultado principal da aula, que é o teorema dos isomorfismos, que esse teorema vocês também vão precisar usar na sequência. O teorema dos isomorfismos diz o seguinte, tá? É o último resultado da aula, mas a demonstração dele não é tão imediata. Se F é um homomorfismo entre dois grupos, então a função induzida, que a gente vai usar a notação de F barra, que vai desse quociente aqui, ó, G quociente núcleo da F para F de G, é um isomorfismo. Percebam que a gente mostrou que o núcleo da F é um subgrupo de G e mais ainda, é um subgrupo normal. Então, esse quociente aqui tem estrutura de grupo. E que a F de G, que é a imagem da... Isso aqui é simplesmente a imagem da F. Isso aqui também é um subgrupo dentro do contradomínio. Então, isso aqui é um homomorfismo de grupos mesmo. E a segunda propriedade aqui é que essas aplicações que vão assim, ó, tá, vamos por partes. São duas aplicações. A primeira vai dos subgrupos de G que contém o núcleo para os subgrupos de F de G, que leva um subgrupo aqui de H em F de H. Isso aqui está bem definido, porque quando a gente pega um subgrupo de G e aplica F, isso dá um subgrupo da imagem, pelas propriedades. E a outra aplicação é o inverso, tá? Ela parte dos subgrupos de F de G, ou seja, eu pego aqui um subgrupo Hzinho e levo na pré-imagem dele, que também pelas propriedades é um subgrupo de G e que contém o núcleo, que foi aquele raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês. Que a pré-imagem, para qualquer que esteja H, a pré-imagem desse subgrupo sempre contém um núcleo. E aí o que a gente quer mostrar é que essas aplicações aqui são bijeções, uma inversa da outra. E que mais ainda, tá? Essas bijeções levam subgrupos normais em subgrupos normais, né? Ou seja, elas preservam normalidade. Tá? Mas vamos provar primeiro a afirmação 1. Tá? Que essa função f barra aqui é isomorfismo. A gente quer mostrar que a f barra está bem definida. O que significa estar bem definida? Volta lá. Quer dizer que se eu pegar aqui duas classes, quando eu aplicar f barra, a imagem, duas classes iguais, tá? Quando eu aplico f barra, a imagem tem que ser igual. Ou seja, eu não posso pegar duas classes iguais e ter imagens distintas. Então, se eu pego aqui duas classes iguais, ou seja, G, duas classes laterais, tá? G, núcleo de F, H, núcleo de F. Então, a gente tem que mostrar que a F de G é igual a F de H. Bom, mas se essas classes aqui são iguais, isso quer dizer que G está relacionado com H, aquela relação de equivalência das classes laterais. Isso significa que eu posso escrever o G como um Hzinho K para algum Kzinho dentro do núcleo. E, portanto, a F de G, substituindo aqui o G por HK, F de HK, usa que F é homomorfismo, F de H vezes F de K, usa que o K
está dentro do núcleo, então a F de K é o neutro, e, portanto, sobra só o F de H. Ou seja, se as classes são iguais, as suas imagens são iguais. Agora eu vou verificar que F barra é homomorfismo. Ou seja, né, se eu pegar aqui 2 elementos dentro do grupo, aí eu vou aplicar F barra na classe deles, classe do G, classe do H. Isso aqui, a definição do produto de classes laterais, quando a gente definiu lá classes laterais, a gente definiu que o produto aqui dentro é o produto induzido pela operação de G. Então, isso aqui é GH, núcleo de F, tá? Pela definição de produto dentro das classes laterais. E aí eu aplico a F barra nesta classe aqui. Por definição, F barra aplicado nessa classe é a F do GH. E aí eu uso que F é homomorfismo, então isso aqui é F de G vezes F de H, e F de G, por sua vez, é o F barra aplicado na classe do G, o F de H é o F barra aplicado na classe de H. Então, F barra é homomorfismo. Por construção, a F barra é sobrejetiva, tá? Então, volta lá para F barra. Todo elementinho que está aqui dentro é do tipo F aplicado num Gzinho. Todo G pertence a alguma classe lateral, porque essas classes aqui são classes de equivalência. Então, todo Gzinho está em alguma classe. Portanto, por construção, isso aqui já é sobrejetivo. A única coisa que a gente tem que mostrar é a injetividade. E aí eu vou usar aquela proposição que é suficiente mostrar que dentro do núcleo só tem a classe do neutro. Agora, quem é o núcleo da F barra? São as classes, tais que, quando tu aplica F em G, isso aqui dá o neutro. Só que os carinhas que tu aplica F e vai no neutro são os elementos que estão no núcleo. Então, isso aqui são as classes, tais que o Gzinho está no núcleo da F. Só que se o G está no núcleo da F, quando tu faz G e o núcleo, por sua vez, é subgrupo, o núcleo absorve esse Gzinho aqui. Sobra para qualquer Gzinho que esteja ali dentro, então sobra só o núcleo, que por sua vez é a classe do neutro. Então, aqui dentro do núcleo da F está só a classe do neutro. Portanto, a F é injetiva, a F barra é injetiva. Então, a gente mostrou que essa F barra, ela era homomorfismo, é um homomorfismo injetivo e sobrejetivo. Portanto, é um isomorfismo. E aí, agora eu vou mostrar a propriedade 2. Só para lembrar o que é. Nós temos que mostrar que essas aplicações aqui são inversas uma da outra e que levam subgrupos normais em subgrupos normais. Então, pelas propriedades, tá? A gente já mostrou que se a gente faz F inverso aplicado em F de H, isso aqui dá H núcleo de F para todo H subgrupo de G, e que, por outro lado, F aplicado em F inverso aplicado em H cursivo, isso é o H cursivo, intersecção, imagem de F, para todo H subgrupo do G cursivo. Só que o núcleo, como é que a gente está pegando subgrupos que contêm um núcleo? Como o H contém um núcleo, isso aqui, o núcleo vai acabar sendo absorvido pelo H, porque ele está contido ali dentro. Então, nesse lado vai sobrar só o H. E no outro lado, pela outra propriedade, a gente está pegando aqui H, um subgrupo da imagem. Então, isto aqui vai dar apenas o H. Então, pelo lado direito, vai ficar apenas esse H cursivo. E com essas duas informações, direto das propriedades, a gente já tem que essas aplicações são inversas uma da outra. Então, o que falta mostrar é que elas levam subgrupos normais em subgrupos normais. Ou seja, se eu pego H, um subgrupo de G,
a F de H tem que ser um subgrupo da F de G, e se eu pego H, um subgrupo normal, né, da F de G, então a pré-imagem vai ser um subgrupo de G. Subgrupo normal, né, tô falando tudo normal. Então, vamos provar primeiro A. Vou pegar um Yzinho dentro de F de G e um Xzinho dentro de F de H. Quaisquer, tá? Para mostrar a normalidade, eu quero mostrar que o F de H é normal em F de G, eu quero mostrar que esse produto aqui cai dentro do F de H. Bem, só que se o Y está dentro da F de G, isso significa que tem um Gzinho, tal que o Y é igual a F do Gzinho. Se o X está dentro do F de H grande, isso significa que o X é igual ao F de algum Hzinho. E aí, quando a gente faz esse produto Y, X, Y inverso, só substituindo F de G, F de H, F de G inverso, usa que isso aqui é homomorfismo, então a gente pode juntar esses produtos, e usa que H, por hipótese, é normal. Então, esse produto que está dentro da F aqui, está dentro de H. Portanto, a F aplicada no produto cai dentro de F de H. Pronto. Então, já mostramos que para quaisquer X e Y, esse produto está dentro da F de H. E agora, por outro lado, tá? Agora eu vou mostrar se H, esse Hzinho aqui, é um subgrupo normal de F de G, então a pré-imagem dele vai ser um subgrupo normal do G. Dado um Gzinho em G e um alfa na pré-imagem de H, elementos quaisquer também, a gente quer mostrar que esse produto aqui cai dentro da pré-imagem de H. Temos F aplicado nesse produto, aí eu uso que F é homomorfismo, então eu posso separar. Então, isso aqui, essa igualdade é válida. E, como o alfa está dentro da pré-imagem do H, isso significa que F aplicado em alfa cai dentro do H. Então, vamos olhar para isso aqui, ó. FG aplica FG, F alfa, FG inverso. Isto aqui, como o F de alfa cai dentro do H e esse H aqui é normal, e esses carinhas aqui são elementos de F de G grande, esse produto todo cai dentro do H cursivo. Isso significa que a F aplicada neste produto aqui cai dentro do H cursivo. E se a F aplicada nesse produto aqui cai dentro do H cursivo, significa que o produto está na pré-imagem de H, que é o que a gente queria mostrar. Então, a gente mostrou que essas aplicações aí, elas preservam a normalidade. Ou seja, né, se eu pego aqui H, um subgrupo normal, a imagem aqui vai ser subgrupo normal também. E se eu pego lá na imagem um subgrupo normal, a pré-imagem também vai ser normal. Feito, gente? Então, com isso aí, a gente encerrou o teorema dos isomorfismos e também a parte dos homomorfismos. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu parar a apresentação. Eu vou encerrar a gravação e aí a gente pode ficar discutindo dúvidas se vocês tiverem. Eu só vou encerrar a aula aqui.